Domingo 3 de abril. Ouça a mensagem: O Anjo do Concerto. O texto para hoje é livro de Juízes, capítulo 6 e o versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão desejou um sinal de que aquele que se dirigia a ele era o anjo do concerto que nos tempos passados havia agido em favor de Israel. Correndo para sua tenda e com o pouco alimento que tinha, preparou um cabrito e pães sem fermento. Depois os trouxe e colocou diante dele. Mas o anjo ordenou-lhe: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Está em Juízes capítulo 6, verso 20. Gideão obedeceu à ordem e recebeu o sinal que desejava. Com o cajado na mão, o anjo tocou a carne e os pães sem fermento. Uma chama subiu da rocha e consumiu o sacrifício. Depois, o anjo desapareceu. O pai de Gideão, Joás, que partilhava da apostasia de seus compatriotas, tinha construído em Ofra, onde morava, um grande altar a Baal. Foi ordenado a Gideão que destruísse esse altar e erguesse outro a Jeová sobre a rocha em que a oferta havia sido consumida e ali apresentasse um sacrifício ao Senhor. A oferta de sacrifício a Deus fora confiada aos sacerdotes e restringia-se ao altar em Siló. Mas aquele que tinha estabelecido o culto ritual e para quem todas as ofertas daquele culto apontavam, tinha poder para mudar suas regras. Gideão devia declarar guerra contra a idolatria antes de sair para a batalha contra os inimigos de seu povo. Gideão sabia que encontraria oposição se fizesse aquilo de forma pública. Por isso, realizou o trabalho em segredo. Com o auxílio de seus servos, fez tudo em uma noite. Os moradores de Ofra ficaram furiosos quando chegaram para fazer sua devoção a Baal na manhã seguinte. Se Joás, que havia sido informado sobre a visita do anjo, não tivesse defendido seu filho, teriam tirado a vida de Gideão. Vocês querem defender a causa de Baal? Disse Joás. Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta noite. Está em Juízes capítulo 6, verso 31. Se Baal não tinha sido capaz de defender o próprio altar, como seus adoradores poderiam confiar nele para protegê-los? Todos os pensamentos de violência para com Gideão se dissiparam. E quando ele fez soar a trombeta de guerra, os homens de Ofra estavam entre os primeiros a se reunirem sob sua bandeira. Foram enviados arautos à sua própria tribo de Manassés e também para Azer, Zebulon e Naftali, e todos responderam ao apelo. Como você reage aos membros da sua família que vivem em oposição à vontade de Deus? Vamos orar. Querido Pai, nós queremos te pedir discernimento espiritual para sabermos como lidar com aqueles que não professam a nossa fé e com aqueles que são declaradamente inimigos da verdade. Jesus disse que não veio trazer paz, mas espada, divisão entre pai e filhos, nora e sogra, e assim os inimigos do homem muitas vezes são os da sua própria casa. Mas também Jesus nos ensinou a sermos simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Queremos, na medida do possível, como diz a tua palavra, viver em paz com todos, mas não com aqueles que são inimigos da cruz. Dá-nos prudência, sabedoria, coragem e poder do Espírito Santo para proclamarmos e operarmos contra aqueles que são agentes de Satanás, que trabalham para destruir as estruturas estabelecidas pelo céu, para a organização das sociedades, para a preservação dos valores celestes e para a salvação das famílias. Por isso te rogamos, ó Deus, o teu poder, a tua autoridade e a unção do teu Espírito Santo. Faz de cada um de nós, homens e mulheres, destemidos, que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, que derrubem o que for para derrubar e ergam o que for para se erguer. Nós te rogamos pelo nome de Cristo Jesus. Amém. Essa é a mensagem para a sua devoção pessoal em uso nas redes sociais. Uma narração da meditação Acima de Todo Nome, de autoria de Ellen White,
e de uma publicação da Casa Publicadora Brasileira. A narração é do pastor Moreira com a trilha sonora da rádio Word of Truth. Ótimo domingo e uma feliz semana para você.